Shalom, shalom. Hoje, mais uma sexta-feira de cura e libertação. Eu gostaria de cumprimentar aos presentes que estão aqui dividindo esse ambiente comigo. Gostaria de cumprimentar aqueles que estão me assistindo online nesse momento. Dizer que é com alegria que nós vamos conduzir mais uma noite para trabalhar assuntos de tanta importância, de tanto impacto no nosso dia a dia. Queria primeiro orar com vocês. Senhor Deus, Pai, o Senhor é Deus de bondade, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus de majestade, Senhor. Nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor me cubra com uma gota do sangue do Teu Filho amado. Eu repreendo em nome de Jesus todo demônio que visa criar distração, falta de concentração. Prepara, Pai, todos os corações para que possam receber uma porção da Tua palavra nessa noite, Senhor. Que não haja nenhuma retaliação do inimigo contra a minha vida, contra tudo aquilo que é do meu interesse, contra a minha família, os meus entes queridos, contra este ministério, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos a respeito de todos aqueles que estão aqui, que estão aí online, prestando atenção, para que eles possam absorver, Pai, o conteúdo que é da Tua vontade, Senhor. E que a minha boca, Senhor, seja usada para comunicar somente aquilo que o Senhor desejar. Que o Senhor esteja no comando do meu espírito, que as minhas emoções estejam subjugadas a todo propósito que vem do Seu trono de glória. É o que eu te peço em nome de Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Amém. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, peço que você abra no livro de Êxodo. Está logo no início da Bíblia, logo depois do livro de Gênesis. Êxodo 22. Vamos lá? Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore que, quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Até aí tá bom. Bem, vamos ao contexto, né? Nós estamos no livro de Êxodo, estamos dizendo da história da libertação do povo hebreu. O povo hebreu que chega ao Egito através da presença de José no período das vacas magras. A Bíblia vai dizer que pouco mais de 70 pessoas chegaram ao Egito. A família de Jacó tinha pouco mais de 70 pessoas. Isso está no livro de Gênesis. E conforme a promessa feita por Abraão, feita por Deus diretamente a Abraão, de que o povo judeu, né, o povo hebreu, iria estar no Egito, ali iria se multiplicar, e ali iria passar por um longo período de escravidão de 400 anos. E assim se deu, né? Todos conhecem essa história bíblica, que é uma história muito bonita, em que o povo hebreu ele se multiplica, um novo faraó assume, não reconhece a história de José, o grande José, que administrou, né, uma seca mundial, inclusive uma seca que recentemente foi comprovada numa reportagem de uma revista científica, de que essa seca realmente existiu. Eu gosto muito de trabalhar com evidência científica, também arqueológica. José foi esquecido, o povo hebreu foi escravizado e passou a desenvolver trabalhos forçados. Nós sabemos que o faraó, por receio do povo hebreu tomar o poder das mãos dos egípcios, decide fazer a chacina dos primogênitos homens
Moisés escapa, é criado no palácio, descobre a sua origem, mais tarde retorna após um chamado milagroso de uma sarça ardente, quando ele já não estava mais no Egito, e ele retorna para libertar esse povo. Deus usa Moisés, usa Arão. A saída desse povo hebreu é uma saída heróica, uma saída de vitória, em que Deus dá a eles a vitória. Eles clamam, a Bíblia fala que eles clamam a Deus e Deus dá a eles a vitória. E eles passam aquela situação no Mar Vermelho, em que Moisés bate o cajado, o mar se abre. Outra reportagem devo citar: acharam no Mar Vermelho várias e várias relíquias de soldados egípcios, armas de guerra, carros, todos enterrados no fundo do Mar Vermelho, recentemente também. E esse povo passa pelo mar e o mar se fecha atrás dessas pessoas. Então vamos pensar no contexto. Eu estou falando de centenas de milhares de pessoas. Não existe uma evidência de se estávamos falando de milhões, provavelmente não. A maior parte da pesquisa que a gente faz indica que a gente estaria dizendo aí de 600 mil pessoas atravessando o deserto. Então imagine o contexto. Essas pessoas vêm de uma história de uma vitória acachapante, em que um faraó decide simplesmente liberá-los para ir embora do Egito. Eles escolhem o que querem levar, o povo egípcio entrega despojos a eles, riquezas, e eles saem do Egito de cabeça erguida. Quando pensam que não, o faraó resolve ir atrás, e mesmo assim o Senhor dos Exércitos abre o mar, eles atravessam o Mar Vermelho. Então eles realmente acreditavam que a vitória tinha chegado ali, né? Nossa, agora é só alegria, agora eu vou ser feliz, né? Vivi escravo no Egito, o meu Deus me tirou de lá e está tudo resolvido. Eu estou indo para uma terra da qual emana leite e mel e está tudo bem, né? Pois é. E aí vem esse trecho muito sui generis, né? Que narra que após a travessia do Mar Vermelho, eles comemoraram com cânticos de louvor, né? Dançaram, enfim, louvaram. E de repente, eles passam 3 dias, imaginem o que é isso, 600 mil pessoas andando 3 dias em plena seca de deserto, sem encontrar água. Isso por si só já seria uma coisa complicada, né? E aí, quando eles encontram água, depois de 3 dias andando, já com as expectativas rompidas, eles acham uma água amarga, ou seja, uma água que não se presta ao consumo. Total frustração. Imaginem a irritação de você, vindo de uma vitória, de uma história vitoriosa, passar por 3 dias de caminhada, com sol a pino, sem água, e quando acha água, a água está amarga. E aí vem a parte estranha, né? Em princípio estranha, mas não é, nós vamos ver que é profética, em que Moisés, instruído pelo Espírito do Senhor, lança dentro daquela água, teoricamente amarga, a lenha, né? A lenha, uma árvore, um tronco, tem tradução que vai falar que é tronco, joga isso dentro da água e essa água se torna doce e as pessoas conseguem consumir a água. Importante notar que o povo aí já começa a murmurar. Se a gente continuar na leitura do Êxodo, nós vamos ver que a cada desafio era uma reclamação diferente, era uma rebeldia, idolatria, história de quedas e quedas durante esse deserto. Mas agora nós vamos falar das águas amargas. Pode passar, Carlos, por gentileza. O que aconteceu ali? Ali houve uma quebra de expectativa absurda, em que as pessoas, elas se sentiram absolutamente frustradas. E diante dessa frustração, o que acontece? O mau humor,
a raiva, a irritação, porque algo saiu daquilo que eles tinham mentalmente projetado. Isso por quê? Porque nós somos assim, diante de situações, nós projetamos um processo que a gente espera que vai acontecer dentro daquele planejamento. E aí o povo hebreu não ia fazer diferente. Saiu da linha, a irritação veio do mesmo jeito. A braveza veio do mesmo jeito. E surge aí nesse contexto um sentimento que todos nós conhecemos, né? De cadeira, que é o sentimento da ira, da raiva. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente fica... A ira, por si só, ela é um pecado? A ira, por si só, ela não é um pecado. A ira é um sentimento. Não há nada de ruim ou de péssimo. Claro, melhor para a gente se a gente não sentir. Mas não há nada de pecaminoso em sentir ira. Ira é um sentimento humano. Nós somos corpo, alma e espírito, e a nossa alma é acometida de ira. Tem gente que fala que só pode ser ira santa. Aí você vai falar, o que é ira santa? A ira santa é você se irar com algo que acontece dentro da igreja, aí vai lá naquela parte do evangelho que Jesus tira os mercadores do templo, aquela ira ali pode, né? E na verdade, quanto à ira não há problema. Olha o que em Efésios 4, 26 vai falar. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Olha, irai-vos, ou seja, ok. Mas não peque. Segure a sua onda. Será que nós estamos segurando a nossa onda? Né? Nós vamos ver os efeitos disso essa noite, mas nessa noite você vai ficar livre desse sentimento terrível, vai aprender a controlar as consequências dele. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. O que quer dizer não se pôr o sol sobre a sua ira? Não fique curtindo a raiva. Tem gente que gosta de curtir uma raiva. Né? Ele vai para a cama com raiva, briga com a mulher com raiva, aí a mulher dorme para um lado, o homem dorme para o outro, né? E não dorme ninguém, porque aí fica lá remoendo. O cara faz um negócio com você de manhã, no trânsito, até no outro dia de manhã você ainda está lembrando, remoendo. Então, o que a palavra vai dizer? Olha, se você está irado, ok. Não deixe que esta ira se transforme em uma atitude equivocada, pecaminosa. E acabe com ela, dissipe, que o sol não se ponha sobre a sua ira. Em Tiago 1,19, a palavra vai dizer o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mentes, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tardios para falar. Não tem que responder na hora. Não responda na hora. E tardio para irar-se. Acalma o espírito, acalma seu ânimo. Espera um pouco. Respira. É isso que a palavra está falando. Então a ira não é um problema. O problema é o que nós fazemos com a ira. É o que a ira vai virar no seu, no meu coração. Olha os efeitos da ira. Eu acho que é no anterior, Carlos. As águas amargas dos hebreus, que são as águas amargas que nós experimentamos quando deixamos a ira falar mais alto e vamos pecar por causa da ira. O que gerou ali? Reclamação constante. Isso é uma característica da pessoa que peca por ira. Ela reclama o tempo inteiro. Ela anda com uma nuvem acima da cabeça dela, uma nuvem preta. Onde ela vai? Uma nuvem escura. Tinha até um desenho animado que tinha um cachorrinho que ficava assim: ó céu, ó lua, ó, né? Reclamando. Então a pessoa que tem essa raiz de amargura, essa amargura dentro dela, e nós vamos ver o que é essa raiz e quando é que ela vira raiz, ela age sob determinadas características, né? Uma delas é
reclamar o tempo todo, invejar o outro, porque o outro nunca tem direito a ter o que tem, a fazer o que faz, a viver como vive, porque eu fui injustiçada. Claro, a ira, ela nasce de uma situação que muitas vezes a gente realmente não fez jus a ela. Os hebreus fizeram jus a achar águas amargas depois de andar 3 dias? Não, não fizeram. Eles não fizeram jus a isso, né? Pelo menos a palavra não fala. E coisas que não estão no nosso controle, desagradáveis, acontecem conosco. É normal que aconteça. O que não é normal é eu ficar me vitimizando, alimentar desejo de vingança, querer me vingar de toda forma. E aí, gente, eu estou falando desde vinganças graves, como uma vingança de morte, em que eu vou lá e mato a pessoa para me vingar dela, eu crio um prejuízo moral para ela incomensurável, até uma vingança pequenininha, do tipo, tomou, levou. Né? Tomou, levou. Aquela parte do evangelho que fala para bater de um lado e se oferecer o outro, não existe para a pessoa, né? Uma outra característica de quem toma águas amargas, quem vive da amargura, quem vive remoendo, é a rigidez. São pessoas extremamente rígidas, sistemáticas. Qualquer coisa que você fala com ela já está ofendida. Qualquer coisa ela torce o nariz. Para ela tem que ser daquele jeito. E se não for, não presta, né? Criticismo, perfeccionismo, tudo tem que estar perfeito, tem que estar no lugar, tem que, né? Excesso de rigidez com perfeccionismo, com criticar, com apontar dedo, com ficar ali se vingando do mundo, né? E o pessimismo, porque para ela tudo vai dar errado. Tudo vai dar. Vocês imaginem esses judeus aqui, esses hebreus com essas águas amargas, né? Imagina, o tanto que deve ter falado, dá para ouvir eles falando, né? Para que nós vamos continuar andando? Devia ter ficado lá, agora cadê a água? Nós não vamos beber água nunca mais. E aí mesmo a água ficando doce, deve ter falado assim, e quantas vezes mais nós vamos ficar andando sem água, passando sede, e a água amarga de novo? Né? E aí nós vamos ver que em Hebreus 12:15, a palavra vai dizer que aquele que tem amargura, essas raízes, contamina todos, contamina o ambiente. Né? A gente vê isso em ambiente de trabalho. A pessoa chega e você fala assim, nossa, lá vem a urucubaca, né? Lá vem aquela pessoa pesada, reclamona, né? Vai almoçar na casa do parente, ninguém quer almoçar com a pessoa, pede para fazer um passeio, ninguém quer passear, porque a pessoa está sempre nervosa, está sempre xingando, está sempre pondo defeito em tudo, está sempre criticando tudo. Então o que você faz? Você não quer mais ficar perto da pessoa. São pessoas sozinhas, solitárias. Eu não estou falando de pessoas que são pessoas de menos sociabilidade, pessoas mais reservadas. Estou falando de gente que vive de solidão, porque ninguém quer ficar perto. E se fica, você vai lá, visita 5 minutos e partiu, né? Não quer mais ficar mais 5 segundos ali, naquele lugar. Então, vamos fazer uma reflexão. Quantas vezes, vamos pegar o dia de hoje, quantas vezes hoje, né, eu fui reclamona? Quantas vezes hoje eu fui crítica? Eu fui perfeccionista? Eu fui implacável? Aconteceu algo de manhã e eu estou reclamando até agora, ruminando aquilo, né? Ao invés de eu resolver, sentir a ira, contei até 10 e vamos resolver o problema, eu fiquei murrinhando, murmurando, né? Como a Bíblia gosta de falar. Qual que é o pecado que decorre disso tudo, resumindo? É a raiz da amargura. Né? A Bíblia vai falar dessa expressão, aí como eu disse, em Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha o que o texto está dizendo. Que aquele que tem raiz de amargura
ele se exclui da graça de Deus. Ou seja, o que nos afasta da graça de Deus? Pecado. Pecado nos afasta da graça de Deus. Então, a raiz de amargura, ela nos afasta da presença de Deus. Ela faz o Espírito Santo sair de perto de nós. Ele traz desequilíbrio. Suas emoções estão desalinhadas. É necessário alinhar. Como a palavra de Deus vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E se este pecado ficasse só neste pecado, estava ótimo. Só que o problema é que ele abre uma brecha no mundo espiritual, ele abre uma legalidade, onde eu vou ter toda a sorte de ataque. Ataques, inclusive, envolvendo depressão, agressividade, ansiedade, alcoolismo, compulsão sexual, porque aí a pessoa, para fugir daquela opressão decorrente do afastamento do Senhor, ela vai buscar a válvula de escape. Né? E a válvula de escape mais comum que a gente ouve, quantas vezes a gente ouve assim: nossa, eu estou batendo muito nisso, não sei porquê, mas enfim, né? Deus sabe. Nossa, hoje eu passei raiva demais. Não, eu passei raiva demais. Vou até ali tomar uma. E o que acontece na sexta, começa a acontecer na quinta, na quarta, na terça, na segunda. Quando a pessoa desperta, ela vai perceber que ela está completamente dominada por algum vício, alguma compulsão. Especialmente por álcool. A desculpa que as pessoas mais usam para ingerir bebida alcoólica é o quê? Estou estressado, passei muita raiva, vou dar uma relaxadinha. Tem gente que consegue ficar na relaxadinha de uma taça de vinho, que também não é aconselhável, e isso pode ser motivo para outra ministração, para uma próxima ministração. Mas fato é que este pecado, ele vai abrir uma brecha imensa para tantas outras abordagens de Satanás na nossa vida. Vai te jogar na solidão, você vai ser dominado pela inveja, e a inveja apodrece os ossos. E quando a gente fala que a inveja apodrece os ossos, eu estou falando de você tanto ter problemas ósseos físicos, e a Bíblia fala claramente apodrece os ossos, quanto você também ter problemas de se estruturar. Como é que alguém com osso podre caminha? A pessoa com os ossos apodrecidos, ela não caminha. Então, se eu tenho raiz de amargura no meu coração, eu vou ser uma pessoa sisuda, insuportável, crítica, perfeccionista. Eu vou ser, inclusive, usada para oprimir outras pessoas. E por isso a Bíblia vai falar que contamina muitos. Porque só quem já conviveu intensamente com alguém que é tomado de raiz de amargura sabe o quão difícil é carregar esse fardo. Haja compaixão, porque é muito difícil. Porque se você faz bem feito, está bom. Se você faz bem feito, está ruim. Se você não faz do jeito que a pessoa quer, está ruim também. E se você faz do jeito que a pessoa quer, também vai estar péssimo. Porque nada presta. E para que você comece a murmurar diante dessa raiz de amargura, diante dessa ira, esse pecado de raiz de amargura se converta em pecado de rebelião, é um passo. Porque enquanto você está com raiva do seu colega de trabalho, do seu marido, do seu irmão, da sua mãe, já é problemático. O problema é que às vezes isso vira raiva de Deus. A pessoa se revolta com Deus. Eu estou com raiva, não vou mais à igreja. Uma vez uma pessoa estava com muita raiva e falou isso para mim: eu não vou mais à igreja. Aí dá vontade de rir, né? Falar, pois é, né? Então não vai, né? Vai pagar para ver? Vai brigar com Deus? Né? Quem a gente acha que a gente é para ficar com raiva de Deus? Mas vai saber, né? Vai saber. Então parou por aí? Não parou por aí, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e os desequilíbrios
da nossa alma, que são os nossos sentimentos, repercutem no campo espiritual e repercutem no corpo. Repercutem no corpo, causando adoecimentos. E por isso esse momento culto aqui é cura e libertação. Cura por quê? Porque na Bíblia nós temos a diferenciação entre enfermidade e doença. A Bíblia vai dizer, no caso de um doente, que o ministério ore, que o presbitério ore pela pessoa. No caso da enfermidade, nós temos que pedir perdão por pecados, confessar pecados e pedir perdão. Porque as enfermidades, elas decorrem de pecados, decorrentes de iniquidade, maldição, etc. Né? E há doenças que são doenças mesmo, são do corpo físico, que a gente vai orar e pedir a Deus, né? E tomar as providências, porque a gente não vai testar a Deus. Se Deus criou a medicina, se Deus criou a máscara, se Deus criou a vacina, se Deus criou o médico, nós vamos procurar fazer a nossa parte e nos alinhar com o Senhor, ok? Mas a enfermidade, ela tem relação íntima com aquilo que a gente faz com o nosso corpo, com o nosso espírito, repercutindo no corpo. E isso é científico, né? Isso é científico. O ressentimento, o que é o ressentimento? É o sentir várias vezes. Toda vez que eu fico curtindo uma raiva de alguém, toda vez que eu me lembro daquela situação, eu tenho reações físicas atreladas à situação que ocasionou aquele ressentimento. Que reações são essas? Aceleração do coração, liberação de cortisol, que é hormônio de estresse, que influencia para causar câncer, taquicardia. E eu posso ficar aqui a noite inteira citando problemas físicos decorrentes de emoções mal administradas. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas poxa vida, a pessoa apronta uma comigo e eu que fico doente? Sim. Uma vez eu li uma frase, que eu não sei se, né, se foi de algum autor desconhecido, não me lembro, que diz assim: quando você está com raiva de alguém e planeja uma vingança, você está querendo afetar a outra pessoa, só que quem está tomando o veneno é você. E no caso, literalmente, porque as suas veias se enchem do veneno que você está liberando no seu corpo ali. Ressentindo, sentindo de novo. E isso está relacionado a quê? Por que a gente fica tão ressentido? Porque a gente se acha a última bolacha do pacote. Porque a gente não pode ser contrariado. Por que o povo hebreu começou a murmurar ali? Depois de tanta vitória, eles deviam alguém ter falado assim, nossa, a gente pode andar mais uma semana, porque imagina a sede que eu ia passar lá no trabalho escravo, chicotado. Não, é imediato. Olha, eu sou o cara. E aí acontece isso comigo? Como assim? Como ousa? Né? Só falta virar e falar, como ousa? E na verdade, o ressentimento, a raiz de amargura, ela está ligada ao ego. Ao ego. É muito eu. É muito eu acho, é muito eu quero, é muito eu faço, eu sei. E aí, quando sai da rota, ao invés de nós sermos alinhados, respirar, contar até 10, o que a gente faz? Se vitimiza. Eu sou um pobre coitado, eu não mereço isso. Olha o fulano de tal, e aí a gente vai ter inveja do ímpio, como diz o Salmo. A gente tem inveja do ímpio. Nossa, mas eu estou lá na igreja bonitinho, fazendo tudo certinho, nananã, como que Deus deixa acontecer uma coisa dessa? E aí vai. Né? Só que isso tem consequências. Quantas vezes a gente ora por pessoas que a doença dela é inexplicável? Foi ao médico, passou por tudo quanto é exame, ninguém sabe o que a pessoa tem. E aí você vai descobrir o que está atrás daquela enfermidade. Pecado. Pecado. Raiva guardada de 10, 15, 20 anos, 30 anos. Orgulho, achar que é melhor do que todo mundo, que não tem que perdoar, que não tem que abaixar, que não merecia aquilo, que aquilo não é justo. Né? Leva às últimas estribeiras.
as últimas. E a gente tem que lembrar que abismo atrai abismo. Aí eu estou com raiva aqui por causa de uma bobagem, aquilo vira uma coisa gravíssima, derramamento de sangue, homicídio. Quantos processos eu vi na minha vida, processo criminal, homicídio, que começou por causa de uma discussão. Esse é um que eu não me esqueço. Uma discussão por causa de uma garrafa de cerveja de R$5. Começaram a fazer não pagou, dois amigos, aí um pagou a primeira garrafa, o segundo não quis pagar. E aí aquilo virou um desaforo. Quando, passados uma semana, ele chegou no bar, o que não quis pagar estava tomando cerveja sozinho. E isso redundou na morte de 2 irmãos, uma mãe que perdeu 2 filhos de uma vez só com tiro. Porque abismo atrai abismo. A gente não sabe o que está no coração do outro, as pessoas reagem de uma forma exacerbada. E pode levar, sim, a vingança, ameaça, derramamento de sangue, doença, e começa com uma coisa pequenininha. Tanto assim que o Código Penal vai falar do motivo fútil. O motivo fútil, motivo bobo, motivo pequeno. Ele pune mais gravemente o homicídio quando ele é praticado por motivo torpe, que é o motivo de vingança, ou por motivo insignificante, porque a pessoa que está praticando se acha que está acima do bem e do mal, que é muito importante, né? Olha aí, estudo aponta maior risco de infarto para quem não consegue perdoar. Olha, isso foi objeto de um trabalho apresentado no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia. Eu achei várias publicações científicas atrelando problemas de estômago a questões envolvendo raiva guardada, problemas cardíacos envolvendo raiva guardada, problemas de pele envolvendo raiva guardada, a pessoa enche de urticária, problemas alérgicos envolvendo irritação, né? O corpo, ele é inteligente, ele confirma a Bíblia. O corpo, a pesquisa científica confirma a Bíblia, não nega. Olha o nível que chegou isso aí. Perdão. Tem pesquisa e perda de fé. Olha lá. E 31% dos que infartam relatam que perda de fé. Perdeu a fé e infartou. Não perdoa, infarta. Guarda raiva, infarta. E isso para citar uma, mas eu podia ficar aqui colocando slide atrás de slide para mostrar a gravidade de guarda-raiva. É grave. Gente, não vale a pena. E o apóstolo Paulo, eu lembro uma vez, eu estava lendo, eu falei, gente, eu não acredito que eu estou lendo isso. Dizendo assim, que se você tiver que demandar na justiça, no poder judiciário com alguém, é melhor que você não faça e tome o prejuízo, espiritualmente falando. Ele não está falando que é pecado você demandar. Ele está dizendo que é melhor. É melhor. Sabe por quê? O vínculo de um processo judicial, ele existe no mundo espiritual. Aquilo ali é briga, é litígio. E vai, embolando todo mundo, né? E é o grande desaforo, e a audiência vira um desaforo, e o júri vira um desaforo, e aí a mínima coisa vai só alimentando aquele sentimento horrível. E é por isso que a Bíblia fala que a justiça do homem é trapo imundo, porque é verdade, é trapo imundo. Então a gente tem que esperar muita coisa disso não, infelizmente. Tá, como que nós vamos ficar livres disso? Tem jeito de ficar livre disso? Tem jeito de ficar livre disso? Você vai parar de sentir ira? Provavelmente não. Seria mentira dizer que nós vamos parar de sentir ira, né? Hipocrisia total falar que você vai parar de sentir ira. Mas como que a gente para de sentir ira, Carlos? Aí entra o significado profético da árvore. Lembra lá na passagem? E é interessante porque quando a gente lê a Bíblia no Antigo Testamento, procurando achar Jesus, as mensagens que Deus vai dando no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, que Ele vai mostrando a presença dEle, como Redentor, como Salvador, como aquele que veio para nos redimir, é bonito demais. Aí olha o que acontece, chega Moisés e joga uma árvore dentro da água amarga.
Inclusive devia ser um tronco, porque a gente está falando de deserto. Então não é uma árvore cheia de folha. Está falando do madeiro da cruz. É profético, já indicando a vinda de Jesus como Redentor. Porque quem cura a amargura do seu coração, do meu coração, quem te faz escolher não pecar, quem te ensina a calar a boca, quem te ensina a ser tardio em falar, tardio em irar-se, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, você simplesmente conseguir passar por cima de certas coisas, é somente o amor de Deus por nós, quando nos deu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não tem outra forma. Por que não tem outra forma? Gente, vamos pensar. Jesus veio em forma de homem. O Verbo se fez carne. Aqui esteve conosco. Aqui passou incólume meu pecado. Enfrentou a tentação, enfrentou a carne, enfrentou todas as limitações inerentes à carne pesada que a gente carrega. Não peca, morre na cruz. Não peca, ele pode até ter se irado, não sei. A Bíblia não fala isso, né? De nível de sentimento. Mas pecar ele não pecou. Pecar ele não pecou. Inclusive quando Pedro, quando Pedro vai lá e arranca a orelha do soldado, ele vai lá e cura o soldado que está prendendo, que vai prender ele. Então, qual é a lição que Jesus deixa para a gente? Compaixão. A palavra para vencer esse pecado de ruminar, de ressentir, se chama compaixão. O que é compaixão? A compaixão pode te curar, pode me curar. Eu já experimentei cura no meu corpo por causa de amor de Deus. Uma não, algumas. E isso pode ser tema de outra ministração. Deus já me curou porque eu simplesmente tive compaixão. Gente, a compaixão é um óculos que a gente coloca para enxergar o mundo. É um óculos que eu escolho colocar para enxergar o mundo. É uma decisão. Por quê? É muito fácil dar voz para a nossa natureza carnal. Deixar a natureza carnal da gente falar mais alto. E você ir lá tirar satisfação, processar, cobrar, apontar o dedo, brigar. Mas às vezes é muito importante que a gente se coloque no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro não quer dizer você ser um bobo, né? Eu falo isso, falo assim, a gente também não tem que ser bobo, a gente não tem que ser tapete de Satanás para o outro vir pisar na sua cabeça, né? E sem maiores consequências. O se colocar no lugar do outro, e essa sinergia que eu estou dizendo aqui, não é você ir se sentir como se você fosse o fulano, o beltrano. Porque você pode se esforçar, mas você não vai conseguir se sentir como é a pessoa, porque você nem conhece a pessoa de verdade. O se colocar no lugar do outro é entender que você erra tanto quanto o outro. Você erra tanto quanto o outro. Se não errar, pior. Então a gente tem que ter vergonha diante de Deus. Antes da gente ser invejoso, antes da gente ter ressentimento, antes da gente buscar vingança, a gente tem que ter vergonha diante de Deus. E falar, peraí, pintou e bordou com a minha cara, pintou e bordou com a minha cara, ok, mas eu também já pintei e bordei com a cara de muita gente. Não existe esse que não pintou e bordou com a cara de muita gente, né? Tem muita música. Um dia eu conversava com um amigo meu, ele falou assim, engraçado, uma determinada música, ele falou, todo mundo tem uma vocação para ser vítima, para ter sofrido, né? E agora eu vou me vingar, como é que é a letra, gente? É música do mundo, mas é boa para refletir o espiritual aqui. Vou festejar
o teu sofrer e o teu penar. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. E quando tocava essa música, as pessoas se inflamavam e a gente olhando e falando assim, gente, todo mundo aqui é vítima, né? A gente já estava fora do circuito, né? do mundano. E a gente olhou e falou assim, gente, o povo aqui, todo mundo é vítima, que é isso, né? Todo mundo foi traído, mas ninguém nunca traiu. Eu não sei como é que fecha a matemática disso, porque todo mundo já foi traído, mas ninguém nunca traiu. Como é que é isso, né? Complicado, porque para ser traído, alguém tem que te trair, né? Então, o número não fecha. A compaixão, claro, se você conseguir descer o sentimento do outro, chegar nesse nível, é isso que Jesus quer de você. É isso. Mas o que você precisa começar a fazer é calçar a sandália da humildade e falar, olha, pintaram comigo, estão pintando comigo, mas eu já pintei com a cara da pessoa, com outras, de outras formas. Eu já infringi, eu já pequei de tantas e inúmeras maneiras. De tantas e inúmeras maneiras. Eu posso até dar um testemunho disso. Eu sofri uma injustiça, em tese, injustiça entre aspas, muito, muito, muito grave. E eu tinha um documento na mão que eu podia levar em juízo e obter a reparação que eu achava adequada naquele caso, na matemática do ser humano. Mas eu coloquei esse documento na matemática de Deus. E eu confesso para vocês que eu pensei se eu guardava ou não esse documento uns 2 meses. Eu olhava o documento olhava para mim, o que é que eu vou fazer com isso? Faço, não faço. Até que chegou um dia que eu queimei o documento e segui. Primeiro, porque quem nos justifica é Deus, a vingança é de Deus, a vingança não é nossa. Porque é Ele que conhece o coração do outro para saber o que Ele vai fazer ali, pensando inclusive na salvação do outro. No meu caso, eu olhei e falei, gente, mas Deus já perdoou coisa demais minha. Eu tenho que calar minha boca, calçar a sandalinha da humildade. E, para quem me conhece de perto, sabe que eu vivo para a glória de Deus, 100% livre de qualquer tipo de ressentimento ou desejo de vingança, ou o que quer que seja, em relação a essa situação específica que eu estou falando aqui, que é de natureza negocial. Passou. E sabe o que aconteceu? Bênção atrás de bênção atrás de bênção. Eu não adoeci, eu não tive nenhuma enfermidade, né? Poderia ter tido uma repercussão mais pesada, não tive. E pelo contrário, Deus tem me abençoado dia após dia. E eu sei que Deus é Pai. E como Pai, os nossos atos de compaixão, eles não passam desapercebidos para Deus. Não passam. Você não deve ser compassivo com os outros, porque esperando que Deus faça algo por você. Mas nós temos que ter, me perdoa a expressão, vergonha na cara diante do Senhor. Porque a hora que a gente aponta o dedo para o outro, vira aquele monte para a gente. Nós todos somos raça de víboras. Então, nós não temos outra escolha a não ser escolher, né? A não ser fazer o que eu disse de início, que é colocar o óculos da compaixão, começar a ver as coisas por uma perspectiva de ser compassivo com o outro, de não ser vingativo, de não querer buscar fazer as coisas conforme a sua régua, a minha régua, que são mundanas. Nós não conhecemos quem somos nós para conhecer o que é a justiça de Deus. Deus tem outros critérios, outra mente. Nós não conseguimos aferir a mente do Senhor. Nós somos seres reduzidos, diminutos. Então não adianta eu ver principalmente as pessoas que têm formação em direito, a gente tem essa mania de querer achar proporção,
de querer achar justeza, régua, e a nossa régua não vale nada. Então, não resta outra saída, a não ser compassivo com o outro. E ser humilde diante de Deus. E que seu eu diminua, que o meu eu diminua, para que possamos ser curados e curadas. Se você tem alguma enfermidade que você não tem explicação, saiba, meu irmão, minha irmã, que ela começa com uma boa oração de libertação, de liberação de perdão. Começa com a liberação do perdão. Tudo começa com liberar o perdão. E com buscar ser menos egóico, ser mais humilde, olhar para baixo, no sentido de menos altivez, menos dono da verdade. E relevar e deixar que Deus cuide das coisas, porque no final Ele cuida. E as coisas vão chegando no lugar onde eles têm que chegar. Sempre vigilantes e sempre em oração. A minha ministração de hoje é uma ministração de cura. Cura. A minha oração hoje é uma oração para trazer cura. Cura de vícios, cura para a sua saúde mental, cura para a sua saúde física, uma oração para buscar esclarecimento, discernimento, para que nós possamos identificar onde reside a nossa falha, para que possamos ser curados, para que possamos ser curadas. Então, se você tem uma enfermidade misteriosa, saiba, isso pode, ou às vezes nem tão misteriosa assim, isso pode estar relacionado a pecados. Pecados hereditários, maldições hereditárias, mas também a pecados próprios. Porque maldição sem causa, ela não vinga. Então eu te convido aí a orar. Você está em casa, fecha a porta do teu quarto. Fica de pé, se quiser ficar de pé. Se quiser ficar de joelho, você fica de joelho. Se quiser ficar sentado, você fica sentado. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, nesse momento eu peço perdão pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, Senhor. Pedimos a Tua proteção especial, Senhor, nesse momento, para as nossas famílias, nossas casas. E Pai, nesse momento a gente se coloca no mundo espiritual com total humildade diante do Senhor. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor revele o oculto, porque o Senhor tem acesso àquilo que está oculto, àquilo que ninguém vê. E que o Senhor possa, Pai, trazer as nossas consciências, ao nosso discernimento, ao nosso nível consciente, as nossas falhas em relação às nossas raízes de amargura. Aquela mochila que estamos carregando, Pai, pesada, cheia de raiva, cheia de ressentimento, cheia de inveja, cheia de vingança, Senhor. Pai, nesse momento, nós queremos pedir perdão por toda ira que nos levou a pecar, por todo pecado decorrente da ira na nossa vida. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por sermos tão egóicos, por sermos mesquinhos, por nos acharmos melhores do que muitas vezes que o nosso irmão. Pai, nós te pedimos, Senhor, que traga discernimento. Espírito Santo, o Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. As minhas palavras de nada valem sem a tua atuação maravilhosa nos nossos corações. Então, Pai, convence, Pai, da verdade que sai da sua palavra, Pai. Da verdade que vem da tua palavra, daquilo que o Senhor nos deixou, porque o Senhor nos deixou palavras, Pai, palavras vivas. Palavras vivas, que as pessoas possam ser tocadas de uma forma especial hoje, não numa oração de batalha, mas numa oração de cura,
numa oração em que elas serão despertadas para o corpo físico delas, Pai, que sofre, que grita por conta das emoções desalinhadas, ligadas a raízes de amargura, desalinhadas, ligadas à ira, ligadas a medo, ligadas a todo tipo de pecado, Pai. Em nome poderoso de Jesus, Senhor, que o Senhor possa mostrar para essas pessoas que estão me ouvindo agora, que elas estão caminhando em direção ao vício a passos largos, por conta de raiz de amargura, que a saída para a raiz dessa amargura não está dentro do copo. Pai, em nome de Jesus, toca esses corações, Senhor, que possam buscar a luz do Teu Espírito Santo, que possam se convencer, Senhor. Oh Deus de maravilhas, se são cristãos, Senhor, que possam procurar a igreja para ser ministrados, Senhor, para fazer liberação de perdão, para fazer confissão de pecado de ira, para fazer confissão de inveja, Pai, que possam procurar, confessar uns aos outros como igreja, Pai. E se não são cristãos, Senhor, que possam ser incomodados a entender que nem toda enfermidade pode ser explicada somente pela ciência, pela racionalidade, mas que as suas palavras, Senhor, na tua palavra, a tua palavra tem sido confirmada dia após dia pelo conhecimento científico, Senhor. Oh Deus, eu peço ao Senhor que vá em direção a essas vidas, que promova a espiritualidade dessas pessoas, assim como a minha, Pai, a um novo patamar, que traga unção de cura, movimenta, cria iniciativa, Senhor, cria iniciativa, incomoda, para que haja atitude de te procurar, porque a tua palavra diz, eis que estou à porta e bato, mas é a nós que cabe abrir a porta, para que o Senhor possa entrar, cheio de glória na nossa vida, Senhor. Que as nossas águas, que dentro de nós haja água doce, que fluam rios de água viva do nosso coração, que nós podemos não contaminar os ambientes, Senhor, mas que possamos inundar o ambiente da doçura, do amor do Teu Filho amado, que Ele tanto nos ensinou, que os nossos lares sejam cheios de amor, de amabilidade, de perdão, de benignidade, Senhor, que os frutos do Teu Espírito possam acontecer nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, nos ensine a ser compassivos com o outro, nos ensine a ter misericórdia do outro, permita que nós nos enxerguemos como Seus filhos, mas como seres humanos, falhos também, mas que podemos beber de forma inesgotável do perdão que foi dado quando Jesus derramou sangue na cruz. Nós falhamos, mas nós bebemos do sangue de Jesus, nós comemos do pão vivo e somos perdoados a todo instante, Pai. E como quem recebe perdão a todo instante, que perdoemos e liberemos o nosso irmão, Pai, para que ele possa encontrar a paz, para que ele possa encontrar a verdadeira salvação, para que ele possa desfrutar dessa vida plena, dessa paz que excede todo entendimento, que podemos desfrutar dessa paz, de não querer ver o outro pagar por nada que tenha feito para nós, que possamos desfrutar a paz de não nos acharmos vítima de fato algum, Senhor. Oh Pai, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, por essa palavra branda que o Senhor libera hoje, Pai. Uma palavra de reflexão, e que se essa semente possa cair no coração de todos nós, no meu coração, que ela possa frutificar e render a ponto de gerar conversão genuína e verdadeira nos nossos corações. Senhor, é o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Nós encerramos com total pontualidade e eu queria te convidar para estar conosco online no domingo às 19 horas, para que nós possamos ter a nossa palavra dominical, enquanto não estamos ainda liberados para voltar, né, às nossas atividades corriqueiras aí, livres de toda peste, e que praga alguma entre na sua tenda e na minha também. Eu me despeço, shalom, shalom,
Um grande abraço, amém?